Fortaleza da nossa cidade é você. Boa tarde, está no ar o seu programa de esporte Resenha de Artilheiro. Vamos falar dos preparativos do Fortaleza para enfrentar o Botafogo na disputa pela liderança da Série A. Um jogo interessantíssimo, né? Afinal de contas, os dois estão na cabeça da Série A. Já o Ceará, vamos também pautar sobre o próximo jogo do Alvinegro contra o Amazonas pela frente, né? O jogo vai acontecer já neste final de semana e vale muito para o Ceará porque a briga para o G4 já começou. Tem ainda a decisão do Iguatu contra o Anápolis para saber quem vai para a Série C no ano que vem. Vamos falar também com Flávio Queiroga, uma entrevista especial. Ele foi simplesmente o terceiro lugar no Ironman 70.3. O que aconteceu em Fortaleza foi realizado no último final de semana. Tá? Os comentários hoje é com ela, Joy Maciel. Joyce, tudo bem, minha irmã? Boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai falar aí Série A, Série B, vamos ver essa disputa acirradíssima, né? Botafogo e Fortaleza, que inclusive confronto direto na próxima rodada, e vamos ver se o Leão consegue se sair melhor. Show de bola, vamos falar também sobre o Ceará, né? Inclusive Exato. Tive o privilégio de ver a Joyce Maciel trabalhando, eu estava na torcida com um grupo de pessoas no jogo na segunda-feira e a Joyce trabalhando lá e trabalhando muito bem, parabéns pelo trabalho e pela dedicação. Muito obrigada. Apesar de ser Ceará, né? Sofrendo lá e tal. Né? Tô brincando. Vamos lá, povo. Começar falando justamente sobre a Série B. O Ceará está namorando o G4, grupo de acesso à Série A. Está na 5ª posição da Série B. Roda a vinheta. É o seguinte, isso aqui são alguns momentos do jogo que eu queria, inclusive, destacar uma partezinha aí. Os momentos do jogo do Ceará contra o Novo Horizontino, que honestamente não vi um jogo bonito, vi o Ceará com algumas dificuldades e esse lance ia ser extraordinário, ia ser um golaço, né? Seria. E vi que também o Novo Horizontino não jogou como líder, por exemplo, não produziu como líder. Fala pra gente, Joy, você que estava no estádio também, estava trabalhando, o que a gente pode tirar de proveito desta vitória do Ceará? A vitória foi muito importante porque o Ceará conseguiu ali encostar no G4, está em 5º lugar. Ainda teve o benefício das equipes que poderiam passar dele perderem, verdade, né? Na última rodada, então conseguiu ficar ali no 5º lugar. Mas, de fato, foi um jogo muito fraco. Tanto do Ceará quanto o Novo Horizontino cometeram muitos erros. Esperava-se que o Novo Horizontino viesse, entre aspas, de certa forma, melhor. Por quê? Porque é o líder, porque não perdia há 12 jogos. E o Ceará consegue vencer num pênalti. Uhum. Então, assim, qualquer vitória é válida, mas aí você vê, nenhuma bola entrou. Para poder vencer, teve que ter um pênalti, que claramente foi pênalti, acho que não existe dúvidas quanto a isso. Mas, assim, principalmente o primeiro tempo. O que você vinha falando até mesmo antes do programa começar. O primeiro tempo realmente foi bem abaixo. As duas equipes, elas não têm um histórico muito longo, né, de confrontos. A primeira vez que... Olha aqui, essa aqui, ó. Volta um pouquinho, volta só um pouquinho aí, vê se você consegue. Só um pouquinho, pra gente ver aqui, ó, essa aqui, ó. É Joyce Maciel trabalhando lá, ó. Fazendo a reportagem no cantinho aqui, ó. Joyce Maciel, bem aqui nesse cantinho. Ela estava cobrindo o Alvinegro de Porangabuçu e estava fazendo as reportagens para... a Série B, para as redes sociais da Série B. Legal. Então vai lá. Pois é, aí Eric Puga, eu acho que de novo foi muito acionado, conseguiu contribuir. O Saulo Mineiro, na minha opinião, muito voluntarioso, tentando, mas, cara, assim... Claro, fez o gol, teve uma ou duas oportunidades que ele criou, inclusive, mas não se ouve bem. Eu sei que o gol encobre muita coisa, certo? Sim. Encobre muita coisa, mas assim, o Ceará ainda precisa de um finalizador. Sim. Ainda precisa de alguém que consiga decidir e fazer gols, né? Que é o que o time precisa para poder se manter nesta evolução e na busca para o acesso da Série A. Concordo totalmente. O Eric Puga, sem sombra de dúvida, se destacou. Quem levou o craque do jogo no final acabou sendo o Saulo por ter marcado o pênalti, né? Como a gente vai ver aí. Mas assim, o Saulo, ele é um cara muito esforçado. Você vê
mas ele comete muitos erros de finalização, assim, é incrível. Quando ele não chuta para fora, ele chuta muito fraco. Ele é ótimo em pênaltis, como a gente vai ver aí mesmo o lance dele. Acaba que a torcida gosta muito dele por isso, mas realmente acho que o Ceará sente a falta de um finalizador. O Pulga, ele foi bem, mas o Pulga às vezes é o que o pessoal chama de fominha, então isso também atrapalha. Ele já melhorou muito, eu acredito que no início do ano ele era bem mais fominha, ele melhorou bastante, mas ele ainda tem essa coisa assim de querer estar ali marcando gols, que é normal, é um atacante, mas muitos lances ele poderia dar um passe e ele não dá, o Ceará perde a oportunidade de finalizar. E só concluindo o que a gente estava falando, foi um jogo realmente bem abaixo, mas o importante foi os 3 pontos, 2 vitórias seguidas, e agora o Ceará vai jogar contra o Amazonas, né, fora de casa, e reencontrar Dentinho, né? Olha aí. Ainda tem isso. É interessante, porque são 2 vitórias seguidas e 2 jogos, acho que pela primeira vez na competição, que o Ceará não toma gols. Exato. O Ceará tem feito muitos gols nessa competição, mas tem tomado muitos gols, tem sofrido muitos gols. Mas são 2 jogos que vence e 2 jogos que não toma gols. Isso é interessante. Um outro detalhe que eu queria destacar é justamente no sistema defensivo que houve a estreia do jovem João Pedro. Oriundo do Corinthians, está emprestado para o Ceará. E acho que ele teve muita personalidade. Não estou dizendo que é um esplendor como um jogador, ainda está começando, está chegando agora, foi a primeira partida, e jogou do lado do David Ricardo, que aí sim, joga muita bola, é muito interessante você ver o David Ricardo, ali, né? E já tem a experiência ali, perfeito. Mas João Pedro também não comprometeu, pelo contrário, contribuiu muito, em alguns momentos foi calmo, né? Foi equilibrado para poder conseguir desarmar e sair jogando, então assim, acho que foi uma peça interessante nessa partida e pode ser interessante para o Ceará. Sim, eu acho que foi excelente a estreia dele, né? Eu vi, ele até comentou ontem, ele teve a coletiva de imprensa, ele comentou que um dirigente do Corinthians chegou a ligar para ele para parabenizar, né, a estreia dele, falando que ele jogou muito bem. De fato, sim, ele não comprometeu a partida. Vou ser ousado e dizer que, no meu ver, ele conseguiu atuar bem, até um pouco melhor do que o Matheus Felipe, que acaba tendo muita reclamação da torcida, porque esse jeito explosivo dele de ser, acaba fazendo o que ele fez, por exemplo, não diante do Novo Horizontino, mas diante do Mirassol, ele não pôde, diante do CRB, ele não pôde jogar porque tinha sido expulso numa expulsão que, no meu ver, foi totalmente desnecessária, infantil da parte dele, né? Então, assim, João Pedro, claro, ele ainda tem muito que melhorar, é jovem, acho que ele tem o quê? 19 para 20 anos, Ele era da categoria de base do Corinthians, inclusive, só jogou, se eu não me engano, 2 partidas pelo Corinthians esse ano, algo assim. Mas eu achei excelente a estreia dele. Ele mostrou segurança e tem tudo para ser titular, né, na próxima rodada, a depender, porque existem algumas informações de que o Matheus Felipe pode retornar. Ainda está ali vendo se realmente está 100% recuperado, mas ele pode retornar. Se o Matheus Felipe retornar, ele volta a ser banco, mas eu, mesmo com o Matheus Felipe, eu testaria ele. Tecnicamente, o Matheus Felipe é muito bom. Assim, desculpa, não é muito bom, mas é bom. Tem sua qualidade e teria futebol, tecnicamente, para ser o titular da zaga do Ceará. Agora, o que pesa contra justamente esse descontrole. Ele briga demais, ele reclama demais, ele xinga demais. Então, isso acaba atrapalhando o seu desempenho e acaba contagiando a sua equipe de forma negativa. E esses cartões também acabam que tiram muito dos jogos. Eu sei que, por ser zagueiro, volante, a tendência é que tome mais cartões. A gente sabe disso. Mas parece que o Matheus Felipe, ele busca e toma esses cartões em situações que não teria necessidade, né? Então, talvez o João Pedro seja uma opção. Não sei se o ideal nesse momento, por conta da sua jovialidade, né, falta de experiência, mas o que me preocupa com o Matheus Felipe não é a técnica. Eu acho que ele é um bom jogador. A questão é justamente o jeito explosivo. O jeito explosivo, exatamente, que atrapalha, né? Exatamente, concordo totalmente com o que você está falando. É mais o jeito explosivo dele mesmo que atrapalha ele, consequentemente atrapalha o time. Eu vou falar de novo. Richard, cara, de novo ajudou o Ceará. Mais uma partida que ele consegue ajudar o Alvinegro. Não vou dizer salvar, porque o Ceará não estava pendurado ali e tal, mas
mas ajudou muito em pelo menos 2 oportunidades que o Novo Horizontino teve. O Richard interveio de uma forma muito interessante, então, de novo, ele consegue ajudar, contribuir para esta vitória do Ceará. É um goleiraço, cara. Com certeza, mas o Richard, quando não é 8, é 80, né? Quando não é 8, é 80, é verdade. Exatamente. Quando ele tá naquele dia que não é o dia dele, aí ele leva gols assim como o gol lá do Paysandu, com menos de um minuto, que é aquilo ali para mim, enfim. Mas assim, o Richard, ele é sem sombra de dúvida um dos melhores goleiros que já passaram pelo Ceará nos últimos anos. Ele mais uma vez, como você disse, não vou dizer salvou, mas assim, ele foi muito importante para essa vitória. O Novo Horizontino em si não teve muitas oportunidades, mas nas que teve foram bem certeiros e ele conseguiu, né? Ele conseguiu ali fazer a defesa e, assim, sem sombra de dúvidas, é titular absoluto. Eu particularmente gosto muito do Bruno. O Bruno é muito bom. Eu já cheguei a pegar uma polêmica com alguns amigos meus uma vez, eu falando que achava o Bruno melhor do que o Richard em alguns momentos. Mas porque eu realmente gosto muito do Bruno, mas assim, sem sombra de dúvida, o Richard é bom, tem a identificação com o clube, você vê isso, tem muitos jogadores que têm aquela identificação, Saulo Mineiro tem a identificação, o Richard, Luiz Otávio. Então, assim, mais uma vez, ele livrou o Ceará de um empate, de uma possível virada, mas assim, o Novo Horizontino em si não jogou nada e concordando com o que você disse no começo, o Novo Horizontino ele não jogou para ser líder. Nesse jogo ele não jogou. Verdade. Foi uma coisa que você fica se perguntando, se ele realmente joga assim toda a partida, então a Série B está bem complicada. Para esse time, o que eles apresentaram em campo não é uma apresentação de um time que é líder. É verdade. Falamos de João Pedro, zagueiro, jovem. Ele esteve sendo apresentado ontem, após a sua estreia, por conta da necessidade. O Choca, é assim que ele gosta de ser chamado? João Pedro Choca. Choca. E ele explicou porque o seu pai tinha esse apelido e tal, enfim. O jogador fez a sua estreia no segundo tempo da vitória do Ceará contra o Novo Horizontino e foi questionado pela imprensa, que você estava lá, né, na coletiva, e ele explicou o seu apelido Choca, que é o mesmo do pai, em Sete Lagoas e tal, enfim. Ele falou com a imprensa e a gente vai ouvi-lo agora. Eu fiquei muito feliz, né, em poder, principalmente, entrar em campo, né, de voltar a jogar e, graças a Deus, pude fazer uma boa estreia e estou muito feliz, cara. Com o apoio da torcida aí, a gente vem crescendo e minha participação individual não é o mais importante, o importante é o coletivo do grupo e a gente conquistar nossos objetivos. Show de bola! Sucesso para o João Pedro, Ceará que tem marca de fazer bons zagueiros, né? Os últimos zagueiros do Ceará sempre se destacaram, foram muito bem. E agora, um jovem vindo do Corinthians, tendo essa oportunidade. Sim. Tomara que ele deslanche aí, possa contribuir com o Ceará nesta temporada ainda, tá? O Alvinegro voltará a campo contra o Amazonas no domingo, 1º de setembro, às 16 horas, no estádio Carlos Zammit, no bairro Coroado, cidade de Manaus. Jogo importante, o Amazonas está no meio da tabela, acho que 11º colocado, talvez. O Ceará encostou, hoje é o 5º. Como você falou, ele se beneficiou também, além da sua vitória, obviamente, dos resultados pós-jogo do Ceará, porque os adversários mais próximos perderam as suas partidas, então ele não foi ultrapassado, manteve-se na 5ª colocação e agora pode encostar ainda mais. Acho que ainda não entra no G4, mas pode encostar ainda mais e aí sim entrar de vez nessa briga, cara. Um jogo importante, né? É um jogo importante e, entre aspas, polêmico. São 16 horas aqui, 3 horas da tarde em Manaus, que é pesado, 1 hora de diferença. Hein? E a expectativa é de 37 graus. Caramba, na hora da partida. Meu irmão, é mesmo. Eu estava lendo isso antes de chegar aqui e eu vi isso. A expectativa, a previsão é de 37 graus. Eu quero ver como é que esses jogadores vão conseguir jogar debaixo de um sol de 37 graus. No primeiro turno, o Ceará venceu por 2-1, né? Ainda teve o Saulo Mineiro expulso ali já nos finalmente, mas o Ceará conseguiu vencer, mas foi um jogo difícil. Que eu me lembro, não foi um jogo tão fácil assim. No começo foi até fácil. Realmente, assim, você via que o Ceará dominava mais o jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Amazonas se mostrou mais difícil, tanto é que fez o gol e tudo. Mas o Ceará venceu por 2-1, teve a expulsão do Saulo Mineiro e
Vai ter a estreia agora de Dentinho, ex-Ceará. O presidente do Amazonas já informou que a estreia dele, depois de 100 dias treinando no Amazonas, ele vai estrear exatamente contra o Ceará. Acho que eles estão confiantes que tem uma lei do ex. Pode ser. Já que eles não conseguiram a lei do ex com o Jô no primeiro jogo, e vão tentar uma lei do ex com o Dentinho. A expectativa é que ele, inclusive, seja titular, né, contra o Ceará, onde ele só jogou, acho que, 9 partidas e não marcou nenhum gol. Ele vinha de uma fase ruim, chegou no Ceará machucado. Tem gente que até julga, eu nem consigo julgar o Dentinho, porque a situação como ele chegou no Ceará, chegou lesionado, até se esforçou, mas não teve como. Mas para mim o que eu destaco principalmente é realmente essa questão do horário, porque vai estar muito quente. São quase 40 graus e... É cruel, viu? Com Eu fico toda imaginando certeza. os adversários do sul, sudeste, né? Como é que chegam aqui, lá, para aguentar uma parada dessa Se aí. a gente que é do Nordeste já vai ser difícil, imagina realmente esses times que vêm lá de São Paulo e tudo. Até vi que tinha uma expectativa que talvez o Ceará solicitasse uma alteração de horário, só que o Ceará não solicitou. Deixou, que lá é 3 horas da tarde, mas aí agora tem essa notícia de que é quase 40 graus previsto, né, para o domingo. Pesado, viu? 37 graus no caso, né? Ok, vamos falar agora sobre Série D. Afinal de contas, o Iguatu traz a decisão com boa condição de passar para as semifinais e acessar a Série C de 2025 para dentro de casa no Morenão. A gente lembra sempre que a partida de volta é decisiva contra o Anápolis e será no estádio Morenão, como eu já falei, sábado, dia 31 de agosto, às 16 horas. A princípio era 1º de setembro, mas aí foi antecipado para sábado, no dia 31, às 16 horas. E a gente sempre lembra que o Iguatu está com 100% de aproveitamento no Morenão, debaixo do comando técnico do Flávio Araújo, ou seja, venceu todas as partidas que fez em casa, jogando e defendendo o Azulão. E o Azulão não perdeu nesta temporada na Série D ainda, jogando no Morenão. Simplesmente uma campanha espetacular. E na passada, ele fez a mesma coisa, né? Trouxe um resultado interessante no primeiro jogo, se eu não me engano foi 1-1, e decidiu em casa. Agora vai encarar o Anápolis no Morenão, no sábado, e um jogo completamente possível de vencer e passar para a próxima fase. Lógico, a gente sempre fala isso. Esses times, como o Iguatu tem desafiado, tem enfrentado, não são bobos, né, cara? São times organizados, estruturados, chegaram na próxima fase, que é difícil pra caramba, então não estão ali por acaso. Estou dizendo que é possível, até por conta do histórico do Iguatu. Não estou dizendo que já está liquidado, a fatura já está ok. Não, ainda é preciso jogar e jogar muito bem. Sim, o Iguatu, como você mesmo disse, ele vem com 100% de aproveitamento em casa e sempre joga bem, né? Ele sempre foi uma pedra no sapato, até no Campeonato Cearense, Ceará que o diga, e principalmente em casa. É incrível como eles conseguem jogar bem em casa. Como você disse, não tem nada decidido, mas eu acredito sim que o Iguatu consiga vencer esse jogo, que vai ser apitado pelo Daronco. Fiquei até assim, ok. Daronco foi escolhido para apitar Iguatu. Olha aí. Exatamente, ele será o árbitro da partida. Enfim, mas expectativa de bom jogo, Iguatu, 4 horas da tarde, outro lugar quente, né? Vamos ver se o Daronco, que é do Rio Grande do Sul, como é que ele vai reagir ao sol do Iguatu de 4 horas da tarde. Mas eu espero que ele possa fazer uma boa partida. O Daronco, ele é um bom árbitro. Tem as suas polêmicas e outras, mas acho que hoje em dia no Brasil todos os árbitros têm polêmica. Acho que não tem um que o pessoal não tem uma crítica, né? Mas o Daronco é um bom árbitro e ele vai apitar aí Iguatu e eu acredito que o Iguatu avance, consiga vencer. A CBF escalou árbitros FIFA, como falou aqui a Joyce, para a final, para as quartas de final, na verdade, né? Para o jogo decisivo das quartas de final da Série D. O duelo entre Iguatu e Anápolis, por exemplo, vai ser comandado pelo Anderson Daronco. Ele terá como auxiliares Michel Stanislau e Maurício Coelho da Silva, ambos também do Rio Grande do Sul. Isso. O trio vai estar pegando fogo aqui, né? Quero ver eles aguentar esse sol de Iguatu. O árbitro de vídeo designado é o catarinense Rafael Traz, que apitou a final do Campeonato Cearense em 2021. Já esteve aqui, inclusive, lá
e agora vai estar no comando da cabine do VAR. Eu acho interessante, assim como você, a preocupação da CBF em enviar um trio FIFA, porque, afinal de contas, é um jogo decisivo, define o futuro dessas equipes, né? Então, eu acho muito legal esta preocupação. Porque temos visto ultimamente, Joyce, o árbitro, quando erra na Série A, eles são punidos. Sim. E como é a punição? Vai apitar Série B, Série C, Série D. Exatamente. Foi exatamente quando eu vi, eu lembro que a minha mãe, foi a primeira coisa que minha mãe perguntou, e ele foi punido, ele fez alguma coisa? Aí eu falei, não, é porque agora eles realmente estão fazendo um rodízio, mas é a primeira coisa que vem na cabeça, está apitando a Série C é porque foi punido. E o mais interessante também é a questão de ter o VAR, né? Isso, verdade, Na verdade. Série C. É muito importante, porque a gente vê que tem erros de arbitragem Série A, Série B, então é óbvio que tem na Série C e na Série D. Só que lá acaba tendo mais porque geralmente não tem o VAR para estar dando aquela revisada. Então, muito importante ter isso, ter um VAR numa partida que é de suma importância, que vale a disputa por acesso, né? Legal. O árbitro, o trio FIFA e o VAR. Isso é muito legal, esta observação. Olha só, o Iguatu, ele faz um convite nas redes sociais, ele está convidando os torcedores da região Centro-Sul para lotarem o estádio Morenão no sábado, 31 de agosto, na partida contra o Anápolis. Cara, seria massa realmente, né? Se a gente visse esse estádio lotado com essa festa azul e branco, rapaz, seria muito legal. Até por conta daquilo que eu já falei, a gente acredita que é possível. Sim. Eu diria, né? Um leve favoritismo para o Iguatu. Não está liquidado, não está definido, mas existe um favoritismo. Cara, com esse estádio lotado seria uma festa lindíssima do futebol cearense, mostrando para o Brasil que não é só Fortaleza, que não é só Ceará, que nós temos equipes que fazem a festa em qualquer situação. Ferroviário, agora o Iguatu. Então, assim, é muito legal. Exato, concordo. Eu estarei lá. Não, estarei, é muito longe. Eu já ia perguntar, vai? Não, acho que não. Esse aí vai estar longe. Ele está de azul hoje em homenagem ao Iguatu, inclusive. Eu estou de azul hoje em homenagem ao Iguatu, inclusive, com toda certeza. Eu sou torcedor do Azulão. Ai, meu Deus, ele é torcedor de todos os times brasileiros. Quem tiver em primeiro, eu sou o time. Eu sou torcedor. Por acaso, as equipes que estão disputando nas quartas de final, se tiver uma arte, mostra aí. Se não tiver, eu vou falar aqui para você. Enquanto a gente tenta ver aqui com a produção, colocar em tela, senão eu já vou citar aqui para você. Por exemplo, Joyce e Maciel, as quartas de final estão assim, ó. Retrô contra... Não, Retrô não. Não vou ter essa informação aqui não, ó. Série D, deixa eu ver. Série D. Eu sei que Itabaiana venceu o 13, isso aí eu sei, e vai... Itabaiana venceu a primeira partida contra o 13 e vai disputar a segunda, aonde? Na Paraíba. Pedreira, mas chega com o resultado aí, com o resultado feito, né? Esse jogo aí, Itabaiana e 13, o que é que tu acha? Acho que ainda é possível reverter alguma coisa, acontecer alguma coisa? Cara, tudo é possível porque é o 13, né? O 13 veio muito bem nesse campeonato e 3-1 é um 2-0. Se o 13 consegue fazer 2-0 em casa, inclusive, que vai jogar em casa, ele leva para os pênaltis. Ele leva para os pênaltis, né? Então, assim, para mim, eu ainda acredito pelo histórico que o 13 fez esse ano, eu ainda acredito que dá para ele conseguir pelo menos levar para os pênaltis. Não duvido nada se do nada ele fizer um 3-0. Já pensou, rapaz? E do Retrô não tem nada... Contra o Brasiliense e Retrô. O Retrô venceu por 1-0 o Brasiliense na primeira partida, vai levar o segundo jogo na boca do Jacaré, que é pedreira também, mas... vai com a vantagem, né? Hoje o Retrô está mais organizado, né? Já vem de algumas temporadas ali e chega com resultado, como você falou, já chega com esse resultado aí, né? Exato. Aí o Iguatu empatou 1-1 e tem esse jogo de volta que vai ser aqui, que eu acredito que o Iguatu... porque né, sou suspeita para falar, vou torcer para o time cearense, então eu acredito que o Iguatu passe. E o outro é Maringá contra a Inter de Limeira. Eu não sei quando foi o primeiro jogo. Tá aqui. Maringá venceu por 1-0. Deixa eu ver. Maringá venceu por 1-0. Isso, foi por 1-0. Inter de Limeira. O segundo jogo vai acontecer
na também casa deles. Então, eles, além do benefício de já ter a vitória do primeiro jogo, ainda tem o benefício que vai jogar em casa, né? Show de bola. Essa é Série D. Falamos sobre Série B e Série D. Após o intervalo, a gente vai falar sobre Fortaleza na Série A. Então, vamos para um intervalo bem rápido. Não sai daí não, que é rapidinho. Candidatas e candidatos, o seu momento chegou. O calendário eleitoral libera, a partir do dia 16 de agosto, as propagandas eleitorais em materiais impressos e na internet. No rádio e na TV só começa no dia 30. Mas muita atenção. Uma novidade neste ano são as regras para o uso de novas tecnologias na produção dessas campanhas. O Tribunal Superior Eleitoral restringiu o uso de robôs no contato com eleitoras e eleitores e determinou que todo o conteúdo criado com inteligência artificial tem um sinal explícito. E tem mais, o tribunal proibiu o uso de deepfakes, que são áudios e vídeos digitalmente manipulados para propagar informações falsas ou descontextualizadas. Nas propagandas eleitorais, assim como em tudo na vida, existem regras. Bora dar uma olhadinha nelas? O primeiro turno da eleição municipal é em 6 de outubro e os comícios estão liberados até o dia 3 de outubro, entre 8 da manhã e meia-noite. A exceção é para o comício de encerramento, que pode ir até as 2 horas da manhã. O impulsionamento de propaganda na internet está liberado até 4 de outubro, mas é proibido para conteúdo negativo. Enquetes e disparos em massa de mensagens também são proibidos. Passeatas e carreatas com uso de alto-falantes e distribuição de santinhos e panfletos estão liberados até 5 de outubro, entre 8 da manhã e 10 da noite, mas não pode derramar material de propaganda em via pública. O TSE tem agora um telefone para receber denúncias, é o SOS Voto 1491. Nos municípios com segundo turno, as campanhas eleitorais retornam no dia 11 de outubro e vão até o dia 25. Mais de 155 milhões de pessoas estão aptas a votar este ano. Fique de olho nas propagandas eleitorais para já escolhendo as suas candidatas e os seus candidatos. Toda pessoa que se candidata em uma eleição precisa prestar contas da campanha. E nesse Tira Dúvidas das Eleições, eu vou te contar onde acessar a prestação de contas de candidatas, candidatos e partidos políticos. Olá, eu sou a Mariana Fabre e olha só o que eu vou te contar agora. No Divulga Candicontas tem uma aba específica para você conferir a movimentação financeira das campanhas. Dá para pesquisar a declaração de bens de candidatos, doadores e fornecedores, sobra de campanha, financiamento coletivo, ranking de doadores e muito mais. Outra opção para encontrar a prestação de contas é a página do TSE dedicada às eleições 2024. Todas as informações são disponibilizadas à medida que os recursos são declarados pelas candidaturas. No dia 15 de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral divulga a prestação de contas parcial das campanhas eleitorais. Já a prestação de contas final é feita só depois das eleições. Obrigada pela companhia e até o próximo Tira Dúvidas das Eleições. Estamos de volta com resenha de artilheiro, com uma informação de última hora, tá? Inclusive informação da nossa querida Fernanda Barrocas, repórter que cobre o Fortaleza no nosso programa de rádio na FM Fortaleza. Ela diz que o Fortaleza acaba de passar para as semifinais do Sub-20 ao vencer o Flamengo por 1-0 lá na Gávea. O Cauê Canela foi o autor do gol. Venceu o Flamengo, cara. Que legal, né? Sub-20 também fazendo bonito aí, e né? fora de casa, hein? E fora de casa. Não é a primeira vez que vence o Flamengo, já venceu o Flamengo nesta temporada ainda, acho que mês de julho já havia vencido. Foi julho, e agora, nessa reta final, né? Nas quartas de final, venceu o Flamengo, chegando na semifinal. Que legal, que legal. E esse Cauê Canela é um menino que já jogou já integrou o profissional e é um menino que tem, que é uma promessa aí, tá? É uma promessa. Parabéns. Vamos lá, falar agora de profissional. Fortaleza vai pegar o Botafogo, rapaz. Confronto direto. Aí fica difícil. Eu torço o Botafogo, mas quem tá na liderança é o Fortaleza. Eu acho que eu sou laio nessa partida aí. Eu acho que eu sou laio. Maria.
Eu sou lá. É um confronto direto pela liderança, o jogo vai acontecer no sábado e eu estarei lá. Ai, não, é no Rio de Janeiro, não dá não. Filipeta, bora assistir junto, macho? Às 21 horas no sábado. E aí? Cara, primeiro assim, para quem está assistindo e acha que o Quintela, se o Quintela torcer pro Fortaleza, vai dar Botafogo. Estão dizendo que eu estava no estádio, no jogo do Ceará, e saí antes do final do jogo. Exato. Ele estava no jogo do Ceará, estava 0-0. Quando ele saiu, o Ceará venceu por 1-0. Só queria dizer isso. O time que ele torce é sempre... Ele zica demais, gente. Mas, brincadeiras à parte, é um jogo muito difícil, né, pro Fortaleza. É confronto direto, quem vencer é líder. Atualmente, o Fortaleza é o líder. Se o Botafogo vencer, ele vira o líder. Se empatar, o Fortaleza continua ali, né, na liderança. Mas é um jogo muito difícil para o Fortaleza, porque é fora de casa. O Botafogo joga muito bem. Bem certinho, cara. Muito bem em casa. Mas nada é impossível, né? Se o Fortaleza está na primeira colocação... Para este Fortaleza, não. Para esse Fortaleza, nada é impossível, Exatamente. cara. Nada é impossível. E se ele está na primeira colocação, é por mérito. Ele venceu tanto dentro como fora de casa. Mas, torno a dizer, é um confronto muito difícil, porque são as duas equipes que querem vencer. O Fortaleza, porque nunca conquistou um campeonato brasileiro, né, Série A, e o Botafogo, porque bateu na trave ano passado, que a torcida do Botafogo até hoje lamenta. Eu, particularmente, eu estava torcendo para o Botafogo vencer, porque ia acabar aquela hegemonia de Flamengo e Palmeiras todos os anos, nada contra os times, mas era só para ter uma novidade. E aí o Botafogo foi atropelado pelo Palmeiras e pronto, dali em diante não conseguiu mais vencer. Então, assim, são as duas equipes que estão ansiando muito por essa vitória, porque sabe que vai dar a liderança. 1-0? Para quem? Cláudio Costa está dizendo que vai sair quanto? 2-0 para o Botafogo. Cara, vou dizer, é um jogo difícil pra caramba para o Fortaleza, para o Botafogo também, lógico. Sim. Para o Fortaleza, difícil pra caramba. Botafogo tá jogando bem certinho. Agora, se trouxer um empate, já tá massa demais. Porque se mantém na liderança, dá uma respirada, tem um jogo a menos, perfeitamente. Quer dizer, ele conseguir se manter líder ainda com um jogo a menos, seria fantástico. Lógico que o ideal seria uma vitória. Uma vitória com 3 pontos de diferença, 4 pontos de diferença para o segundo colocado, com um jogo a menos, seria perfeito, né? Mas eu acho que um empate já seria muito bom para o Fortaleza, porque eu não vejo vida fácil para o tricolor no Rio de Janeiro diante do Botafogo, cara. Eu não quero me iludir, mas eu digo assim, eu espero que seja, porque tem tudo para ser um jogão, né? Mas quando a gente cria aquela expectativa, aí os times decepcionam a gente e faz aquele jogo que dá vontade de dormir. Eu espero que não, mas assim, tem uma expectativa de ser um jogão, 9 horas da noite, bom que é 9 horas da noite de um sábado, as pessoas não têm preocupação de ter que trabalhar no dia seguinte, só nós, mas... Cara, eu não vou nem arriscar o placar, não consigo, porque assim, ó, eu vou revelar, eu não posso arriscar o placar porque a gente tem que torcer pro time daqui, mas o meu pai é Botafogo. Olha aí. Aí se ele assiste eu falando, dando benefício pro Botafogo, aí não dá, né? Eu, como não torço nenhum dos dois, vai ser... Ixi, tu não disse que torcer pro Botafogo? Ah, eu sou Botafogo, é verdade. Então vai ser 7-7. Ixi, Maria. 7-7 esse jogo aí. O ala, atacante, ocupante de quase todas as posições do time do Fortaleza, Iago Pikachu, deu entrevista e falou sobre o momento do Fortaleza. Claro, o discurso é sempre o mesmo, não de agora, porque a gente se tornou líder do campeonato, mas desde sempre, né? A gente prioriza sempre o próximo jogo, a gente sempre fala que o próximo jogo é o mais importante, não é da boca para fora. A gente vem de uma semana muito positiva, assim, em termos de resultado, né? Classificação na Sul-Americana, vencendo o jogo no domingo com o resultado do Botafogo atingindo o primeira colocação do campeonato, né? Lógico que isso te deixa muito feliz, alegre, todo pós-jogo nosso é daquele jeito, lógico, vencendo, né? E agora que viralizou a música, né? Mas a gente vem com essa música já há bastante tempo, há meses aí, até mesmo antes do título da Copa do Nordeste, mas graças a Deus viralizou, agora não tem o que fazer. Tocou até no estádio depois do jogo, né? Então está simbolizando o nosso grupo com essa música, né? Mas a gente mantém os pés no chão, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar, para evoluir. Faltam
15 rodadas ainda para a nossa equipe, né? Tem muitos jogos difíceis pela frente e a gente tem que manter os pés no chão, trabalhar de jogo a jogo para a gente, quem sabe, no final, conquistar um objetivo grande. Thiago Pikachu caminha a passos largos para se tornar um ídolo do Fortaleza, cara. Tá o quê? Há 5 temporadas já, ou 4 temporadas no Fortaleza? Sei, já tem muito tempo. Já tem um tempinho, né, cara? E desde quando chegou, começou até jogando pela lateral direita, mas logo foi para a ala, que foi como ele se tornou mais conhecido, tanto no Paysandu quanto no Vasco da Gama. Chegou a jogar até de 9 no Vasco da Gama e no Fortaleza tem sido muito importante, fazendo gols e, mais recentemente, né, dando muitas assistências, inclusive. Então, Thiago Pikachu vem se tornando um ídolo no Fortaleza. Acho que ainda não é, mas vem caminhando para se tornar mais um ídolo do Tricolor de Aço nessa composição aí de sei lá, Rogério Ceni para cá. O Pikachu jogou com o Ceni ainda, né? Então tem mais de 5 anos. Então ele já está bastante tempo. Tem mais de 5 anos, cara. É importantíssimo para o Fortaleza, né? Com toda certeza. Como você falou, não vou dizer que ele já é ídolo, mas assim, ele já virou uma figurinha carimbada na torcida, porque você vê a torcida sempre vestida com aquele boneco do Pikachu, né? Representando ele. Então, assim, acho que se ele saísse hoje, o pessoal ainda ia demorar para tirar essa coisa. Então, ele já virou uma referência no Fortaleza. E eu lembro que quando ele chegou, várias pessoas disseram, é uma ótima contratação, mas outros diziam meio que, tá velho. Uhum. Gente, pelo amor de Deus, o cara com 30 anos tá velho. Porque acho que as pessoas têm essa coisa que o jogador tem que ter 20 anos de idade. E passou dos 25, é velho. E enquanto isso, o Fábio tá lá no Fluminense com 42 anos, firme e forte. Mas assim, eu lembro de algumas pessoas criticarem a contratação, que achava ele fraco, que não sei o quê. E sendo que a situação do Fortaleza era uma situação que o Fortaleza ainda estava começando a se erguer, né? Depois de tudo que passou no passado, que já é bem passado. Mas não, hoje ele, para mim, é um dos principais jogadores do Fortaleza, sem sombra de dúvidas. E se ele seguir assim, eu concordo com o que você disse, ele tem tudo para virar ídolo. Tem alguns nomes, né, nessa composição última. O Tinga já é o ídolo. Sim. Todo mundo que eu conheço, inclusive o próprio presidente que eu cheguei a entrevistar lá no podcast, ele falou que Tinga é um ídolo e, para ele, está entre os 3 maiores ídolos do Fortaleza, da história do Fortaleza. É pouco tempo ainda, mas pelo que vem fazendo, João Ricardo também caminha para se tornar um dos ídolos do Fortaleza. O Lucero, né, pelos gols, pelas decisões que ele tem sido importante no Fortaleza, embora tenha pouco tempo, para mim, acho que ídolo tem que ter mais tempo, tem que ter mais entrega, mas pelo que o Lucero tem feito, é difícil que o torcedor não o coloque no hall de ídolo. Quem mais ali? Voivoda. O próprio Voivoda. Não tem como não falar dele. Aí sim. Já acho que é o maior técnico da história do Fortaleza. Com toda certeza. Vejo que o Rogério Ceni tem uma importância gigante nesse novo Fortaleza, nessa reformulação, estruturação ou reestruturação do Fortaleza, mas o Voivoda se tornou o maior técnico do Fortaleza em números. Sim. Né? Em números, tem mais jogos, tem mais vitórias, tem mais títulos, mais participações em competições importantes e, de fato, ele tem feito o Fortaleza jogar e brigar com equipes que têm, sei lá, 5, 10 vezes, se bobear, mais recurso financeiro, mais poder econômico e de barganha do que ele. E ele consegue fazer tudo que tem feito. Com toda certeza. Falando do Rogério Ceni, com certeza o Rogério Ceni foi essencial nessa retomada do Fortaleza, quando ele consegue subir para a Série B. Aí ali na Série B, eu nem me lembro agora, mas eu acho que naquela Série B, ele não chegou a perder nem 5 jogos, eu acho, na Série B inteira. Sobrou. Eu lembro que foi algo assim bem impressionante na época com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni fez uma história incrível. Acabou vacilando naquele negócio de sair para ir para o Cruzeiro, depois saiu para ir para o Flamengo. Mas assim, alguns torcedores reconhecem, né, o trabalho que ele fez, que foi muito bem feito, mas não se compara, né? O Voivoda, ele, para mim, é de longe um dos maiores ídolos que hoje o Fortaleza tem, que, assim, eu digo ídolo que esteja atuando, né, no Fortaleza. Para mim, ele é um dos maiores, sem sombra de dúvida. O Tinga nem precisa falar.
O Tinga, eu acho que ninguém nem lembra do Tinga antes do Fortaleza. Pois é. Você perguntar onde é que o Tinga jogou, todo mundo só fala Fortaleza. Ninguém nem lembra antes. O passado dele foi apagado. Tudo se fez novo no Fortaleza. Mas o Vojvoda, sem sombra de dúvidas, ele é o maior técnico. Como você falou, em números mesmo, ele já ultrapassou. E se um dia ele sair, que um dia vai acontecer, um dia o tempo dele no Fortaleza vai findar, mas sem sombra de dúvidas ele vai ficar sempre ali lembrado assim como o maior técnico que passou ali, porque eu não consigo me lembrar de outro que conseguisse fazer algo próximo do espetacular que ele faz. É verdade. E o Rogério Ceni tinha uma particularidade que ele não só se preocupava com o campo, ele também olhava para a estrutura. Sim. Ele foi quem incentivou a diretoria a pensar no hotel, no centro de desenvolvimento, é isso que ele fala? Ele falava um centro, acho que centro de desenvolvimento e uma estrutura melhor, com campos melhores, com fisiologia melhor, com academia melhor. Então, o Rogério Ceni ia para além do campo. Sim. E isso trouxe uma maturidade para o Fortaleza mais profissional, né? Além de maturidade, um profissionalismo que fez de fato a diferença. E quando o Vojvoda chegou, encontrou também esse caminho pavimentado, por assim dizer, e teve uma melhor condição para apresentar o seu trabalho e fazer com que o Fortaleza evoluísse até onde tem evoluído, que é simplesmente magnífico, cara. Sim, Você sim. vê o que o Fortaleza tem feito, impressionante mesmo. E assim, só destacando o que você fala, que o Rogério Ceni ele pavimentou para o Vojvoda, mas assim, aí tem gente que pode dizer assim, então ele só pegou a parte boa, então assim, qualquer um que viesse daria certo. Mas assim, lembrando que não foi o Vojvoda que substituiu o Rogério Ceni. Verdade. O Rogério Ceni saiu, ainda veio outros, Verdade. acho que 2, né? Foram 2. Se eu não me engano, até acho que o Chamusca, foi o Chamusca? Ah, não me lembro. Agora Não, me foi o lembro. Chamusca não. Foi o Anderson Moreira, Aham. que eu nem consigo me lembrar direito dessa passagem dele, mas o Anderson Moreira ainda chegou, depois do Rogério Ceni, e um outro treinador, para depois o Vojvoda desconhecido. Me lembro que do Fortaleza para o Cruzeiro, quem veio foi o Zé Ricardo, né? Isso, então pronto. Mas aí foi para o Cruzeiro, depois ele voltou e depois foi para o Flamengo. Então acho que a última vez que ele saiu aí foi o Anderson Moreira, para enfim eles contratarem o Vojvoda, desconhecido, que ninguém nem sabia. Todo mundo dizia que E nem era opção, né? Nem era opção. Exato. Me lembro que o Caixinha era uma das opções, que hoje está no Red Bull Bragantino. Eu não sei se foi ele, mas eu lembro que acabaram optando pelo Vojvoda porque um técnico acabou dizendo que não poderia assumir porque tinha um outro compromisso. Aí o Vojvoda foi tipo o plano B. Não, na verdade, nem o plano B, porque o plano A era o Fernando Diniz. Alex Santiago falava isso. E ele disse que não queria, porque tinha um projeto na família, não sei o quê. Uhum. Aí tinha outro que, inclusive, assumiu o Santos em seguida e não se ouve bem, que seria o plano B. O plano C seria o Caixinha, que está no Red Bull, e o plano qualquer um aí seria o... simplesmente Nem seria, mas o Alex Santiago colocou como opção, e aí a diretoria confiou. Que ironia do destino, viu? Já pensou se ele tivesse optado pelas outras opções? Se tivesse dado certo as outras opções. Pois é, só para a gente fechar aqui a questão do Fortaleza, tá? A gente tem Série A não, né? A classificação, se tiver coloca aí. Mas só para a gente perceber, além do Fortaleza e do Botafogo, nós temos ali uma briga feia e acho que vai perdurar até o final da competição entre Flamengo e Palmeiras, né? Então tem ali Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras pelo menos, e tem mais 2 brigando para entrar nesse bolo, que é São Paulo e Cruzeiro. Como é que você vê essa parte de cima da tabela de classificação? O Palmeiras, agora, ele mais do que nunca, ele vai se esforçar para conseguir, né? Porque ele não tem mais nada para disputar além do Campeonato Brasileiro. Me corrija se eu estiver errado, mas, se eu não me engano, ele saiu da Copa do Brasil, saiu da Libertadores, então ele não tem mais nada. O Flamengo, como sempre, Flamengo e Palmeiras ficam sempre nessa busca por ganhar o campeonato. Vai ser uma coisa mais difícil, porém o Flamengo tem aquele benefício de que ainda está na Libertadores, né? Então o fato dele ainda estar na Libertadores pode dizer assim, se eu perder um jogo aqui na Série A, é porque eu estou focando muito na Libertadores. Já o Palmeiras ele não tem, é só o Brasileirão. Então assim, o Palmeiras agora não tem desculpa para perder no Campeonato Brasileiro. Só que assim, eu ainda acho... Pode ser porque eu estou iludida, vendo ali Fortaleza e Botafogo, mas eu acho que o título desse ano é um deles 2. Eu não acredito que Palmeiras
e Flamengo conquiste o título desse ano, ou vai ser o Fortaleza ou vai ser o Botafogo. O Cruzeiro está muito bem, mas eu não acredito que consiga alcançar para ficar em primeiro lugar. O São Paulo pode ser uma surpresa, mas eu ainda acho que o São Paulo está ali também disputando a Libertadores, né? E é uma coisa que eles almejam muito por já estarem há muitos anos sem conseguir conquistar, né? Então, eu acredito que eles vão focar principalmente na Libertadores. Enquanto eles estiverem lá, o foco deles principal vai ser a Libertadores. Show de bola! Essa é Joyce Maciel, continua com a gente, tá? Só que agora a gente vai mudar de pauta, tá, Joyce? A gente vai falar agora de triatlo nacional. Afinal de contas, retornou ao topo do pódio no Ironman 70.3 Fortaleza. No domingo, dia 25, domingo passado, na nova Beira-Mar, o goiano Santiago Ascenso e a pernambucana Ana Augusta Barbosa venceram a 9ª edição do evento, superando a vitória estrangeira no ano passado. Santiago, que vem de título na etapa do Rio de Janeiro, completou os 1,9 quilômetros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21,1 km de corrida com um tempo de 4 horas, 2 minutos e 3 segundos, enquanto Ana Augusta completou o desafio no tempo de 4 horas, 32 minutos e 10 segundos. Destaque para a força do triatlon nordestino na etapa que colocou 4 representantes entre os 6 nos 2 pódios. No masculino, o potiguar Cid Barbosa foi o vice, com 4 horas, 6 minutos e 17 segundos, e o cearense Flávio Queiroga, o terceiro, com 4 horas, 7 minutos e 33 segundos. Aí algumas imagens do triatlon, eu queria chamar aqui para a gente conversar justamente o cearense Flávio Queiroga, que participou e foi terceiro colocado, é isso? Bom. Boa tarde, meu irmão. Satisfação te receber aqui no Resenha de Artilheiro. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz com esse título, né? Já faz algum tempo que eu venho batalhando em busca do melhor resultado cearense aqui, principalmente essa festa da nossa capital e fazer essa festa em casa, né? Que a torcida aí ficou muito presente, curtiu a prova. Eu fui o atleta de destaque também, saindo na frente na natação, liderando uma boa parte ali no ciclismo. E depois o campeão da prova me passou na bike, foi uma dinâmica bem legal, do início ao fim. Show de bola. Esse é Flávio Queiroga, né? Isso. É isso. Cara, 4 horas e 7 minutos, isso é muito pra mim, sabia? Eu não consigo nem imaginar. Tô brincando. Cara, é muita coisa, irmão. São 90 quilômetros de pedal, quase 2 quilômetros de natação e 21 de corrida. E o Chapa conseguiu 4 horas, mano. Eu acho que o mais duro mesmo é a nossa rotina. De segunda a segunda-feira, a gente acorda ali 4h15 da manhã para treinar, dar aula. Eu acho que isso aí é só a cereja do bolo que a gente participa ali. É a nossa festa, o nosso momento de lazer, tá competindo. Mas o mais difícil mesmo é o dia a dia. A gente mata 3 leões por dia ali para estar competindo em alto nível. Essas imagens é do Flávio, é isso? Isso, sou eu aí de macaquinho rosa. Olha aí. Sensacional, cara. Na beira-mar, né? Isso, na beira-mar. E aí, Joyce, tá disposta? Não. Você falando de tudo que ele fez em 4 horas, eu desistiria na primeira, com toda certeza, eu não conseguiria fazer. Eu acho incrível, acho impressionante. É um esporte que a gente acompanha, a gente fala muito de futebol e tudo, mas assim, quando chega, principalmente esse período olímpico, né, a gente sempre se volta muito para os outros esportes, e é muito interessante isso. E quando a gente vê alguém da nossa terra ali representando super bem, é gratificante, mas assim, fica para você mesmo, porque eu... Cara, como foi que começou aí o teu desejo, né, de participar de triatlon e tal? Eu comecei com 14 anos de idade num projeto social aqui no Ceará mesmo, Fortaleza. É a Federação de Triatlo do Estado do Ceará. Perto de casa, foi como brincadeira, lazer. E depois, quando comecei a competir campeonatos fora, aí bateu aquele desejo de ser atleta profissional. Aí em 2010 recebi um convite para morar em São Paulo,
uma das melhores e maiores equipes do Brasil, que é o SESI São Paulo, onde eu me tornei atleta profissional. Fiquei 10 anos lá em São Paulo, competi etapa de Copa do Mundo, competi campeonatos brasileiros, sul-americanos, pan-americanos. Me formei lá em Educação Física, retornei para Fortaleza em 2020 ali. Aí depois recebi o convite para ser professor da Rede Cuca, assumir a equipe de triatlo, e mais ainda com esse desejo ainda que tinha dentro de mim, que eu precisava ainda competir, ainda tenho aquela gana ainda de ganhar, de estar no topo, e foi isso. Sensacional, cara. E os próximos passos aí do Flávio Queiroga? Aí tem um campeonato cearense do ato terrestre, que vai ser dia 14 agora. Campeonato cearense de sprint, dia 19 de outubro. E a última etapa do 70.3, que vai ocorrer em Aracaju, dia 24 de novembro. Ironman 70.3 é um circuito? Isso, é um circuito que Passando roda todo o Brasil. Ah. Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Aracaju. Legal. E vai somando ponto, é isso? Como é que funciona? Na verdade, são etapas que dão classificação para os mundiais, que vai ocorrer o ano que vem. Uhum. Eu fui classificado para o Mundial, que vai ser na Espanha, no final do ano 2025. Sensacional. E o estado do Ceará, como é que está no ranking, por exemplo, nas competições de tipo de triatlon? Fora o Flávio, tem mais alguém representando? Pronto. Na verdade, o cearense é um celeiro de grandes atletas. A gente teve 2 atletas cearenses, participou das Olimpíadas agora, em Paris, que é o Manuel Messias e Vitória Lopes. Vitória Lopes, que é filha da Edla, né? Isso. Eu treinei com o Manuel Messias, morei junto com ele ali, 10 anos da minha vida com ele ali. Ele também é cearense, né? E dentro da nossa equipe, da Rede Cuca, a gente tem grandes atletas. A gente tem o Danilo dos Santos, onde ele foi o 5º colocado na categoria, o Leonardo. A gente foi representando 16 atletas da instituição. Sensacional, cara. Perfeito. Que massa, que massa. Sim. A Vitória também tem uma história muito legal, junto com sua mãe, né? Isso. Enfim, tem uma história legal. O outro é o Danilo, que você falou, é? Danilo Santos. Danilo Santos. Sensacional. Participaram da Olimpíada, né? Não, quem participou da Olimpíada foi o Manuel Messias. Manuel Messias. Perfeito, perfeito. Manuel Messias. É isso. Eu te parabenizo, cara. Fico feliz de te receber aqui. De verdade, porque quando eu vejo guerreiros assim que conseguem vencer, não só aqui, mas foi para São Paulo, já rodou vários países e agora vai disputar o Mundial em 2025. Cara, eu fico feliz demais. Parabéns e Obrigado. Conta com a gente. Vem para cá para divulgar a hora que quiser, só mandar uma mensagem. Estaremos aqui com as portas abertas para contribuir, para divulgar, porque a gente fica feliz mesmo. A gente divulga porque fica feliz com as conquistas de vocês, cara. Parabéns mesmo, hein? Obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de estar divulgando nosso esporte. Sim, a propósito, se alguém deseja praticar, está assistindo agora e tal, e deseja praticar, como é que faz para entrar em contato com vocês? Enfim, para começar a fazer aulas e tal? Pronto, na Rede Cuca a gente tem várias modalidades, desde natação, triatlo, futsal, vôlei. É só chegar lá e se matricular. Todo início do mês tem vagas em todas as modalidades. Chega em qualquer Cuca. Qualquer Cuca e só faz a sua matrícula que dá certo. Show de bola. E para te encontrar nas redes sociais? É Queiroga Tri. Queiroga Tri. Tri, T-R-I. De triatlon, @, Queiroga Bem original. Tri. Show de bola. Joyce, para finalizar. Não, só quero te parabenizar. Como ele estava falando, é muito importante quando a gente vê, né, outros esportes além do mais tradicional que a gente tem assim no Brasil. E saber que você vai representar o Brasil, vai representar o Ceará na Espanha em 2025, a gente vai querer acompanhar. Então, assim, já vamos seguir você nas redes sociais. Eu ainda não sigo, mas eu vou seguir, porque eu quero ver ele em 2025 sendo campeão e levantando a bandeira do Ceará, tá? Tem que Com certeza. levar a bandeira do nosso estado para representar. E é isso, parabéns. Obrigado. É muito importante a tua história, você poder compartilhar assim, para a gente, para o pessoal poder conhecer melhor mesmo. E é um incentivo para a gente, né? Com toda Para certeza, outros sim. jovens que estão vendo, enfim, para outras pessoas que estão assistindo Pessoas nesse momento. sedentárias como eu, que quero praticar um exercício, quem sabe? É verdade, como nós.
Obrigado. Campeão, obrigado, hein? Pode ficar aí, pode ficar aí, pode ficar aí. A gente vai finalizar, mas pode ficar aí. A gente agradece de verdade por ter o privilégio de receber pessoas como o Flávio, pessoas que estão com a gente aqui no nosso estado e de repente está nos representando fora do país. Obrigado, Flávio. Joyce, obrigado, hein? Obrigada a você e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Final de semana de muito futebol. Segunda-feira estaremos de volta, trazendo todas as informações para você. O nosso resenha finaliza agora. Está terminando com a produção, roteiro e edição, jornalista Paulo Sérgio Cordeiro. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Uchoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Renata Sampaio. Comentários hoje foi dela, minha querida Joyce Maciel, arrebentando. Participação especial do meu amigo Flávio Queiroga. Eu encontro você amanhã, sexta-feira, 11 da manhã, na FM Fortaleza 90.7. Segunda-feira, 11 horas, 90.7, novamente na TV, na FM Fortaleza. E 16h30 na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.